Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Tiago Canetieri, que está falando de Belo Horizonte. Agradeço muito sua presença aqui, Tiago. Ele é geógrafo, tem uma tese sobre a questão do espaço, condição periférica, né? Uma tese bastante bem documentada, eu diria, né? Tive a oportunidade de dar uma olhada, né? Achei muito interessante muitas questões ali relacionadas com política, com economia, com filosofia também. Eu vou pedir então para ele se apresentar um pouco melhor, falar aí da sua trajetória, para depois a gente continuar esse bate-papo. Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, Caio. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer enormemente assim, a oportunidade de fazer essa conversação com você. Eu acho que é uma grande oportunidade, né, no momento que a gente está atravessando atualmente, com essa pandemia do isolamento social, a gente conseguir discutir esses assuntos, conversar um pouquinho sobre o que a gente tem feito nas universidades públicas tão atacadas com esse governo. E eu acho que é sempre tempo da gente refletir um pouco sobre a nossa condição, né? E mesmo sendo um geógrafo de formação, né, que vem de uma ciência dura, né, que tem uma interface muito próxima com a química, com pedologia, com geologia. Eu sempre me interessei muito pela filosofia. O meu doutorado eu tinha muita vontade de fazer na filosofia, né? Você deve ter visto o primeiro capítulo dele, é uma discussão sobre o conceito de dialética. E então isso me toma muito, né? Essa questão. E e saudar assim essa iniciativa sua. Eu tive a oportunidade de acompanhar várias das entrevistas já, todas elas muito interessantes e e que são muito importantes assim para o nosso momento. Sobre minha trajetória, né, como eu havia dito, eu formei como geógrafo. Eu sempre tive um interesse muito grande em torno das questões da produção social do espaço urbano, especificamente, e as especificidades em que essa forma urbana assumia nos países de capitalismo periférico, né? Porque muito da teoria do planejamento urbano e da teoria da produção social do espaço, sobretudo o Henri Lefebvre, que é talvez o principal filósofo assim que substancia as análises tanto dos arquitetos, urbanistas, quanto dos geógrafos, né, que estudam essa questão das cidades, do espaço urbano, né, são muito centradas na Europa Ocidental, na França e talvez nos Estados Unidos, né? Então, pensar essa especificidade da produção social do espaço periférico sempre me foi muito cara, né? E claro que o Brasil tem uma tradição nisso, né? A nossa sociologia urbana, por assim dizer, ela é muito importante, foi muito importante para minha pesquisa desde a minha graduação, né? Citar aí o Lúcio Kovarik, o Chico de Oliveira, são pessoas, assim, são intransponíveis, assim, né? A gente, para poder entender a cidade hoje, a gente tem que ler, mas também Hermínia Maricata, Raquel Ronick, enfim, a gente tem uma tradição que ajuda a pensar. Mas desde a minha graduação, né, eu me envolvi numa pesquisa, talvez uma abordagem bem diferente do que foi meu doutorado, que foi uma abordagem quantitativa, né, um estudo de fluxo migratório da população dentro do contexto da região metropolitana, para né, e estudando uma estratificação dessa população migrante, e a gente começou a observar que a população migrante está abaixo da linha da pobreza, estava se deslocando mais entre os municípios e indo cada vez mais para municípios mais distantes na região metropolitana. Então, foi daí que veio um clique para poder começar a refletir sobre uma contínua periferização do espaço. Algo que, dentro da sociologia urbana brasileira, sobretudo, isso já estava bem documentado. Então, no doutorado, em que eu fiz na UFMG, sob a orientação do professor Geraldo Magela Costa, né, que estuda essas questões também da metropolização da pobreza, né, tem interesse em torno disso, eu comecei a perseguir uma hipótese um pouco mais teórica, em que eu queria investigar quais são as causas dessa periferização em curso. E durante o curso do doutorado, né, que é um período longo, são 4 anos em que a gente está né, às voltas com uma pesquisa, com uma questão de pesquisa, que isso vai se desdobrando
de várias formas e por vários caminhos, muitas das vezes inesperados, né? Eu acabei tentando entender um processo, como que o processo de acumulação de capital, por conta de suas contradições internas, produz a periferização. Mas produz a periferização como um modelo para todo o capitalismo, né? E aí, para mim, foi muito importante estudar não só o Henri Lefebvre, né, que é esse filósofo que colocou o espaço como um conceito fundamental para a compreensão do capitalismo, em que ele vai argumentar que o capitalismo, a partir ali dos anos 60, dos anos 50, da segunda metade do século XX, ele deveria se defender num fronte muito mais amplo. Ele escreve isso no livro Espaço Política dele, né? Ele vai dizer que não se restringe mais às fábricas, mas a reprodução do capital se dá através da produção social do espaço como um todo. Isso é uma hipótese importante para mim. E do outro lado, eu comecei a ter contato com a formulação da turma da nova crítica do valor, né, em torno dos grupos Crises e Exit, sobretudo do Robert Kurtz, da Roswitha Scholes e do Moshe Poston, né, que são os três autores, assim, essa constelação de autores que me fez perceber a centralidade que tem a busca constante do capital em elevar sua composição orgânica, que implica necessariamente na redução de trabalho vivo nos circuitos produtivos, promovendo assim o desemprego como critério de sociabilidade, que antes se baseava no trabalho. Eu acho que tem uma transformação aí na segunda metade do século XX, em que o desemprego se torna o mote da socialização, né? Todo mundo passa a ter medo de ficar desempregado e não é mais os desempregados não são mais potencialmente empregáveis, né? Então, eu comecei a refletir disso. Ok, a gente tem esse movimento de elevação da composição orgânica do capital, que promove esse constante desemprego, né? esse desemprego crescente na sociedade, e, por outro lado, a reprodução social do espaço como um critério de continuação, de perpetuação das relações sociais de produção. Mas sob qual forma? E aí eu comecei a refletir sobre qual forma isso assume. Porque, a meu ver, as relações sociais nas periferias dos capitalismos, da cidade, capitalismo periférico, elas sempre tiveram que conviver com o desemprego, elas sempre tiveram que conviver com a precariedade, elas sempre tiveram que conviver com o endividamento, né, excessivo da população. E aí eu consegui, né, e aí a tese desenvolve nesse sentido de argumentar que, por conta do próprio movimento contraditório do capital, o critério né, o horizonte de expectativas, para usar o termo do Reinhard Koselleck, né, não é mais a periferia se tornar o centro, mas tem uma virada de sinal nesse movimento, né? E aí é o centro que se torna cada vez mais parecido com a periferia. Assim, essa seria, né, o mote, o argumento central da tese. É interessante o que você fala. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, a questão, o que seria essa questão periférica, né, definindo melhor. Porque a gente pensa, por exemplo, países são considerados do centro, né? Londres, Paris, Nova York, né? São cidades que, né, enfim, tem uma população, por exemplo, Paris tem uma população de mais da metade não francesa, né, enfim, pessoas do mundo todo que circulam por lá e diversas, enfim, é como se essas grandes cidades, né, São Paulo, também Rio de Janeiro, Belo Horizonte, elas fossem, né, como você falou, se periferizando, né, se transformando em cidades que já não tem mais aquele modelo, né, já não corresponde àquele modelo centro-periferia, né? Como que você desenvolveria melhor esse conceito da periferia? Bom, eu estou pensando
eu chamo na tese de condição periférica, exatamente para não cair também numa relação imediata com a ideia de periferia enquanto paisagem, né? Para a gente poder pensar assim, não, né? Eu estou falando de periferia, então eu vou ver casinhas autoconstruídas, com tijolo aparente, né? Com os serviços não chegam exatamente lá. E com a ideia de condição periférica, eu tento dar um pouco mais de abrangência para esse conceito, para poder colocar 3 dimensões. Uma delas é a produção social do espaço, né, que é um conceito importante para mim, é marcada pela precariedade, né? Então, se antes você tinha uma expectativa de que ia ter mais serviços, mais qualidade de vida, né, produtos de melhor qualidade cessando, você, na verdade, vivencia exatamente esse oposto. Uma dimensão que é a reprodução das relações sociais, né, que se dão nessa condição periférica, que são marcadas por o que eu chamo de uma praxis de uma vida danificada, tentando recuperar aí essa ideia da escola de Frankfurt, né, em que toda mediação social ela é comprimida por determinações que são externas a ela, né, por exemplo, o endividamento, né, mais de 60% das famílias do Brasil hoje estão em dívida de alguma forma, né? E aí isso é uma forma incrível de docilização da força de trabalho, mas também é uma forma de dominação social tremenda, né? Assim, você não tem potencialidade na vida periférica porque ela está completamente dominada por esses imperativos. E por fim, uma forma de dominação social que antes, né, o argumento do Possoni é importante aqui, que o Possoni vai argumentar que o trabalho ele é uma categoria, no Marx, é uma categoria histórica, né, portanto não ontológica, diz respeito a uma determinada relação social e que ela é o próprio terreno em que se realiza a dominação social. Mas se a gente tem uma tendência de geração de desemprego por conta do próprio mecanismo de reprodução do capital, quais são as novas formas de dominação social? Se o trabalho ele era dominação social, numa sociedade sem trabalho, né, que outras formas de dominação social aparecem? E novamente se dá por essas formas periféricas de dominação social, né, de precariedade, de violência, de né, dessubstancialização da própria subjetividade. E assim, e aí para poder tentar, né, sustentar esse argumento, eu comecei a rastrear essas experiências, não só nas periferias dos países periféricos, né? Porque isso, bom, já é coerente de se esperar que se encontre nesses territórios. Por exemplo, eu acho que a pesquisa do Gabriel Feltran é fundamental nesse sentido, né, que ele desenvolve nas periferias de São Paulo sobre essa passagem de uma determinada forma de mediação social que se dava por uma sociedade que ela de uma população que ela é imigrante, que ela é socializada pelo trabalho, sobretudo trabalho fabril, né, durante a década de 60 e 70, quando se formam as periferias metropolitanas de São Paulo, por um outro critério de sociabilidade, que já é a segunda ou terceira geração que nasce em São Paulo, que já não tem um horizonte de empregabilidade muito claro à sua frente, que vive muito de políticas sociais, né, de assistência, e que tem como critério de sociabilidade o crime, né? O mundo do crime ganha uma certa importância, como que se substituindo essa decomposição do mundo do trabalho. Mas, de alguma forma, isso também aparece no capitalismo central, né? Eu acho que é essa a virada que o neoliberalismo conseguiu promover. Uma decomposição, né, uma erosão do que fazia os países centrais serem chamados e reconhecidos como centro. Né, eu acho que tem uma pesquisa muito importante, eu cheguei nela pelo Paulo Arantes, que ele cita o Christophe Guilly, né, que é um geógrafo na França, que pesquisa o que ele vai chamar de França periférica, em contraposição à França das megalópolis, né, em que você teria uma parcela grande
da sociedade francesa derrotada pela globalização capitalista, né? E aqueles que aproveitam, por assim dizer, das benesses dessa globalização capitalista, na verdade, é uma minoria, né, que está circunscrita ali num raio de 15, 20 quilômetros da Torre Eiffel, né? Então o Christophe Guilly, mas também outros, né? O Guy Standing vai falar do precariado por toda a Europa. Oliver Naspers vai mostrar o declínio social e o horizonte declinante de expectativas da população alemã, né? Não só dos migrantes, mas dos alemãos mesmo, né? Então, assim, isso é muito central, porque a gente pensa na Alemanha, né, no senso comum, como um país de ponta da União Europeia que está puxando todo mundo. Mas o que o Oliver está demonstrando é exatamente o contrário, né? Cada vez mais nascidos na Alemanha, de pais alemãos, estão acessando serviços políticos de assistência social por conta do desemprego crescente, por conta da crise econômica, do endividamento crescente, né? E isso assume formas dessa condição periférica, né? Como eu estou tentando argumentar na minha tese e na minha pesquisa de pós-doutoramento, né? Isso aparece, né? Eu acho que é interessante dizer isso. Eu gosto muito de ver como que a produção cultural de uma época diz muito sobre ela. E alguns filmes mostram essa periferização do centro, né? O filme na verdade, todos os filmes, né, do Ken Loach, né, que fez algum sucesso com esse novo filme, Você Não Estava Mais Aqui, né? Sorry, Miss You. Mostra a degradação de uma família inglesa tradicional, né, por conta do desemprego, de precariedade, de reprodução da vida, envolvimento com o mundo do crime. Um outro filme muito interessante também que saiu ano passado, que são Os Miseráveis, né, em referência ao romance do Victor Hugo, em que mostra os banlieues franceses, né, no entorno de Paris, que aí sim é uma população migrante, uma população que veio sobretudo de países africanos, mas já são 2, 3, quarta geração vivendo na França, né, de nascidos na França, e que vivem em condição de precariedade tremenda, né, com coerção policial, com o mundo do crime, com formas informais de mediação social que não passam pelas vias republicanas e institucionais, né? O filme retrata muito bem isso, que é algo que a gente esperaria encontrar numa favela no Rio de Janeiro, uma favela em Bogotá ou na Índia, né? Então, acho que essa convergência das formas periféricas ou dessa condição periférica, de uma maneira mais geral, ajuda a entender esse momento do capitalismo contemporâneo, né? Muito inspirado no Achille Mbembe, eu chamo isso de um devir periferia do mundo, né? Em que o horizonte expectativo do mundo não é mais, né, o que esperavam os aceleracionistas modernizantes, né, do início do século, mas exatamente o seu contrário, uma forma cada vez mais degradada de relação social, o que coloca um problema político muito grande, né? Porque esse decaimento de expectativas mobiliza um certo afeto, mobiliza uma frustração muito grande, um certo afeto de ressentimento que é facilmente metabolizado por discursos populistas da direita autoritária, né, que a gente vê crescendo no mundo todo. Então, acho que isso ajuda também a entender esse momento político em que o mundo todo atravessa, né? Interessante você falar também no conceito que é também frankfurtiano, né? Que é o de mundo administrado. Porque depois dessa mudança na esfera do trabalho, com a questão do desemprego, né? Uma outra forma de gestão social surge, né? Mas
ela ainda é uma forma de gestão social, né? Então, quer dizer, Uhum. é uma produção também sistemática e restrita do desemprego, né? E é Sim. uma forma de gestão social, né? Isso. E que tem os seus efeitos também na disposição espacial das cidades, né? É por aí que você pensa também, nesse sentido? Por aí, sim. Eu tô com o livro resultante da tese para sair, né? Vou entregar o texto final nos próximos meses, mas eu tento discutir um dos capítulos, uma discussão muito em torno disso que você coloca, né, Caio? O Lefebvre, ele tem uma ideia muito perto, muito parecida com essa ideia do mundo administrado, em que ele vai dizer que a gente vive uma sociedade burocrática do consumo dirigido, né? Tem uma centralidade muito grande para o papel do Estado em ordenar essa sociedade, né? O consumo ele é dirigido por vários mecanismos, né, de socialização em que dá essa ideia de completa administração do mundo. Eu acho que isso é interessante pensar como que foi criado, a partir daí, formas de gestão desse social que está em constante contradição, em constante movimento, né, de conflito. Só que a partir sobretudo vamos colocar como marca aí esse neoliberalismo, né? Mas eu diria que o neoliberalismo é uma resposta à própria crise do capital, né, ao seu limite interno e absoluto, é, começou a reconfigurar a forma dessa gestão, né? Não quer dizer que a gestão deixa de existir, mas quer dizer que ela assume um novo critério. E aí eu estou chamando isso de uma sociedade securitária do colapso administrado, né? Em que diferentes parcelas da sociedade, não só o Estado mais, né, mas diferentes parcelas da sociedade são chamadas para poder fazer uma gestão desse desabamento social, que é uma sociedade em crise, que é a nossa sociedade em crise. Porque a nossa mediação social se deu durante muito tempo pelo trabalho, né? Pelo menos aí do século XVII para cá, o trabalho é um critério de sociabilidade, de reconhecimento intersubjetivo, né? Não é à toa quando a primeira coisa que a gente encontra uma pessoa, a gente pergunta, o que você faz, né? Qual que é o seu trabalho? Porque aí você forma a identidade daquela pessoa e você consegue se relacionar com ela. E o trabalho é a forma de reprodução material da nossa vida, né? Depois da acumulação primitiva, que o Marx descreve lá no capítulo 24, a gente foi despossuído dos nossos meios de reprodução material da nossa própria vida, e a partir de então a gente tem que vender nossa força metabólica como trabalho para poder receber um salário, ou seja, a gente transforma essa força metabólica em uma mercadoria sob a forma de trabalho, sob a forma de emprego, para poder consumir mercadorias que a gente vai, né, conseguir continuar vivo. Só que na medida em que você desenvolve a produtividade do trabalho por meio da robótica, da automação, da microeletrônica, dos algoritmos, o trabalho vai se tornando cada vez mais obsoleto. Ele se torna uma mediação social anacrônica com as forças produtivas, né? O Marx já tinha avisado isso. E o que a gente está vendo é exatamente o que ele avisou, né? As relações sociais vão estar em contradição com as forças produtivas. Isso já estava escrito na metade do século XIX, né? Acontece agora, fica todo mundo exaltado, assim, né? Tem tese, mais tese, a mim, inclusive, sobre isso. E que essa mudança do trabalho como forma de mediação social, que deixa de ser, outras formas de mediação devem ser gestadas para poder gerenciar o colapso dessa sociedade do trabalho, né? Então, políticas públicas essencialistas, né, no sentido de uma gestão da barbárie, né? O Mario Menegatti, professor do Rio de Janeiro, trabalha nesse sentido, né? Ele argumenta nesse sentido. Os papéis das ONGs do terceiro setor, que aparecem também meio que tentando colocar algumas escoras nesse mundo em desabamento, mas também não consegue fazer muito bem, né? Eu gosto muito daquela imagem, gosto não, né? Eu acho que ela exemplifica muito bem, acho que ela funciona como um bom exemplo dessa gestão da barbárie, quando aquela ONG do Rio de Janeiro, diante dos voos genocidas do Witzel, né, que atira de helicóptero nas favelas, não consegue fazer outra coisa a não ser colocar uma placa no telhado, não atire escola, né?
É o nível de degradação social que a gente tenta gerir, a gente tenta organizar minimamente esse colapso. Entre elas, a gente poderia dizer aí a fasticização da sociedade, né? Que é uma forma de gestão social, uma gestão armada do social, que tem como combustível aí esse ressentimento produzido pelo decaimento das expectativas em relação ao futuro, né? O futuro parece pior do que o nosso presente. E aí vale tudo para a gente tentar manter o mínimo daquilo que a gente tinha no passado, né? Alguma segurança, alguma certeza, né? Alguma coisa para se identificar, nem que seja um símbolo nacional fascista, né? A gente está vendo aí os movimentos o Black Lives Matter, né? Depois do assassinato de George Floyd em todo o mundo, e jogaram estátuas e depredaram símbolos, né, do passado colonial desses lugares. E, por outro lado, uma série de outras pessoas, né, que se identificam com isso, tentando proteger esses símbolos. Né? Eu acho que tem a ver com isso. Assim, olha só, a gente precisa de alguma coisa para poder se apegar. Né? Assim, então isso cria um caldeirão de afeto político que a gente não tem muito claro para onde que isso vai ser levado. Onde que essa gestão do social em colapso vai dar. Uma outra coisa também que me chamou a atenção da sua pesquisa é você mobiliza alguns autores que utilizam o termo crise permanente e também a ideia de uma falência da crítica, né? Quer dizer, a crise se instalou de uma tal forma que a própria crítica do capitalismo passa a fazer parte, né, passa a ser um dos seus motores, né? Então, criticar o capitalismo é algo que vai ser sempre cooptado pela sua própria forma de vida. Então, quer dizer, nesse sentido, o diagnóstico é que as próprias possibilidades de saída são internas a esse mecanismo de dominação e de administração, né? E diante disso, então, aí cada autor tenta buscar uma forma de compreender, né, as possibilidades disso, né? Como é que você vê isso? Eu gosto muito dos escritos do Mark Fisher, né, sobretudo o realismo capitalista, que tem como subtítulo uma pergunta: Is there an alternative? Né? Existe alguma alternativa? Né? Porque tudo parece muito fechado num circuito autorreferente dessa reprodução do capital. Né? Eu diria que isso é resultado, claro, de séculos de história em que você acumula uma determinada forma de mediação social em que, né, os próprios conceitos da crítica, uma vez que se abriu mão da crítica dos conceitos, né, por assim dizer, para poder falar um pouco com o Adorno, que eu acho que o Adorno também tem sido o último grande nome que conseguiu fazer alguma crítica social consequente e de peso radical. Desculpa. Ele eu acho que a própria crítica se viu embotada nesse sentido, né? Porque passou a assumir como categorias transhistóricas, categorias ontológicas, categorias que, na verdade, são históricas, que são historicamente determinadas, que dizem respeito a uma certa experiência no tempo e no espaço. Por exemplo, categoria de trabalho, né? Eu concordo muito com o Poisson, que é uma categoria historicamente determinada, que o Marx utiliza para descrever uma determinada forma de relação social, mas que muito da nossa crítica acaba assumindo ela como uma categoria transhistórica. Assume, não, né? De tudo que a gente precisa fazer é uma realização do trabalho, né? Enquanto que o trabalho é uma forma de dominação social. E aí você mata a crítica. Você impossibilita a crítica de ser radical, de ir ao fundamento, né? De se direcionar às raízes. É claro que isso tem a ver também, né, com essa ideia de uma crise permanente, que talvez... Bom, é claro, o capitalismo ele é um modo de produção crítico, ele está sempre produzindo e reproduzindo a sua própria crise desde quando ele começou, né? A diferença dos escritos do Marx para os outros
para os outros economistas clássicos, e Marx consegue entender essa contradição interna desse conceito, né, que é o conceito de capital. Mas que a partir dos anos 70, essa crise ela se torna a própria forma de gestão da vida, né? Então, sob a esfinge da crise, né? Assim, essa grande pergunta que a gente faz diante da crise, o que a gente pode fazer diante da crise? Tudo parece um pouco mais pasteurizado, né? Mais simples de ser feito por conta da crise. Não, a gente, né? Dizem as pessoas, não, né? Porque tem a crise, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que abrir mão em relação a isso, né? E parece que a crítica de conceito fica muito em segundo plano, né? Quando, na verdade, ela é, talvez, o principal mecanismo que a gente possa ter à nossa disposição, sobretudo hoje. Então, eu comecei falando do Mark Fisher, né? A conclusão dele se tem alguma alternativa em relação ao realismo capitalista, é que toda a nossa prática social ela já é, de certa forma, dominada, conformada por essas categorias. Mas a aposta dele é que o pensamento ainda não, né? Então, por isso que eu acho que é tão central a filosofia, né? O Zizek tem uma brincadeira que eu gosto, né? Ele fala assim, se um cometa vem em direção à Terra e vai destruir, acabar com a vida interna, a gente não precisa de filosofia, né? A gente precisa de ciência dura para poder chegar no cometa e destruir ele. Mas se a gente precisa pensar sobre os critérios de sociabilidade, sobre como a nossa vida ela é transformada diante da iminência desse cometa que se aproxima, aí sim a gente não tem outra coisa à disposição a não ser filosofia, a não ser pensar criticamente sobre a nossa própria vida. Esse mesmo autor, ele certa vez disse que, invertendo a formulação no Marx, né, de que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, o que, enfim, não é bem verdade, né? Os filósofos sim modificaram o mundo, né, desde a Grécia Antiga. Mas o Marx dizia lá, ele está se referindo ao Feuerbach, né, ao idealismo alemão. Aí sim, talvez ele tenha toda a razão, né, de que seria então o caso de transformar e não de se limitar a interpretar o mundo, né? O Zizek ele diz assim que passamos o século XX todo tentando transformar, talvez fosse o caso de voltar a pensar, né? Para encerrar essa conversa aqui, se você quiser desenvolver um pouco mais essa ideia aí da filosofia, da sua relação com a filosofia, da elaboração conceitual. Eu acho que tem uma centralidade, né, esse movimento de entender os limites históricos de cada época, né? Entender os limites históricos de cada forma social. E isso se dá através de uma reflexão crítica diante da realidade, né? Eu não estou falando em Torre de Marfim, né, em que os filósofos vão ficar isolados do mundo pensando no sexo dos anjos. Não é nada disso, né? Antes, pelo contrário, é muito mais se engajar na realidade, mas de uma maneira que a gente possa ter tempo de fazer criticamente, porque senão esse pseudo-ativismo, né, essa vontade de fazer alguma coisa, na verdade, só mascara a nossa total incapacidade de fazer alguma coisa, porque a gente fica sempre rodando em falso, em torno das mesmas coisas, e eu acho que a filosofia, né, eu acho que a crítica de conceitos, a crítica da ideologia, são talvez os principais mecanismos que a gente tem diante de si. Bom, eu lembro muito de uma frase do Hegel, em que ele vai dizer alguma coisa parecida com isso, né? Que só no fim o que é de verdade, né? E talvez a gente esteja vivendo um pouco isso, né? O capitalismo se aproxima do seu fim, mas como aquela piada boba, né? Tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A notícia boa é que o capitalismo está acabando, a notícia ruim é que o capitalismo está acabando e levando tudo com ele, né? Nesse seu fim absoluto, né? Como um maestro, assim, né? Puxando tudo para baixo. Só que isso é uma grande oportunidade, na verdade, né? Que a gente pode pensar criticamente sobre esse fim e elaborar outras formas da gente estar junto em comunidade, né? Elaborar outras formas de vida, né? Então, um pouco da minha pesquisa de pós-doc agora é em relação a isso, né? Ok, a gente vive um mundo de barbárie, a gente vive um mundo
de horizonte declinante de expectativas, o mundo destroçado. O que a gente tem de aparato conceitual, o que a gente tem de práticas sociais que já existem que podem indicar formas de relação social que vão continuar existindo depois do fim? Eu acho que essa é a grande pergunta. O que tem depois do fim? E a inspiração para isso é clara, né? Assim, os povos indígenas brasileiros, por exemplo, né, depois da invasão de 1500, tiveram o mundo terminado, acabaram com o mundo dele, o mundo acabou. Mas eles continuaram existindo, fazendo outras coisas, se continuaram se organizando, né? Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente experimenta, nós, enquanto modernos, né, experimentamos esse fim do capitalismo, de uma certa modernidade, eu acho que é um movimento muito interessante olhar para outros lugares que já tiveram o mundo terminado alguma vez, porque eu acho que ali a gente pode aprender alguma coisa sobre nossa própria vida, sobre o nosso próprio mundo. Maravilha, Thiago, gostei muito da conversa, espero que esse livro aí, que é o resultado da tese, saia logo para a gente poder ter acesso também. Com certeza você deve estar fazendo ali algumas revisões e tudo mais, e também a sua pesquisa de pós-doutorado, né? Sucesso para que ela continue. E, bom, queria então, se você quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar, por favor. Bom, gostaria de agradecer muito pela oportunidade, por essa conversa. É sempre bom, né, a gente poder falar um pouco sobre os nossos temas de pesquisa, porque parece que vai organizando um pouquinho melhor dentro da nossa cabeça, né? Que é tanta leitura, tanta coisa que a gente pensa, tanto folha solta que vai ficando, que é sempre bom tentar organizar, e nada melhor para fazer isso do que um diálogo. Obrigado mesmo, Caio. Eu agradeço, tudo de bom aí, o pessoal que assistiu aqui também agradeço, fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.